Olá, seja bem-vindo ao nosso curso online de pintura em tecido. O tema de hoje, rosa vermelha. Eu vou passar vermelho tomate em toda a rosa. Assim que eu terminar de preencher ela com o vermelho tomate, eu volto para dar continuidade com as outras cores. Agora eu já passei o vermelho tomate. E vou passar uma marca aqui com lápis, porque eu não estou vendo direito, estou com risco aqui perto, então eu vou fazer aqui a parte que é o miolo da rosa. Só para eu não me perder muito aqui. Então agora a gente vai usar o púrpura por detrás do risco. Eu sei que não dá para ver direito, mas é bom passando, mas fazer um risco mais forte que facilita da gente não perder o risco. Eu estou fazendo por detrás dos riscos, passando o púrpura. Não estou definindo bem as pétalas, porque o que vai fazer isso é a cor vinho. O púrpura é apenas para suavizar o vinho, porque senão ele fica parecendo preto. Então, eu estou passando por detrás da dobra da pétala e também passando nessa pétala maior que fica no centro da rosa. Puxo para cima. Também aqui preencho, que é o nosso miolo, com movimentos circulares. Puxo bem para cima e ainda não vou fazer as pétalas menores de dentro do miolo. Faço por detrás dessa dobra, sempre dando uma puxadinha. Agora eu faço por debaixo do copo da rosa, que essa pétala é uma pétala inteira e tem dobrinhas em cima. Agora estou fazendo na pétala que fica por baixo de todas as outras, um pouquinho para cima no copo do nossa rosa, um pouquinho na dobra, sempre esticando a tinta para ela entrar uma na outra, fundindo as tintas. Aqui eu defini melhor aqui com lápis. Eu sei que não dá para ver, mas quando for fazer assim uma rosa vermelha, é bom tirar o risco bem forte para não perder. Porque a gente vai ter que abusar na tinta para cobrir bem, né? Eu estou fazendo aqui as pétalas menores. Aqui simula as pétalas de dentro do miolo, né? E agora eu vou fazer com o vinho. Observe que eu não estou deixando secar, porque senão a tinta não desliza bem e faz os movimentos que a gente está querendo. Estou começando com uma dessas pétalas menores que fica por dentro do miolo. Faço intercalando e puxo para cima, varrendo e esticando esse vinho para não ficar parado, aquela coisa estática, né? Tem que ter movimento. Mais uma. Também faço a mesma coisa, eu vou puxando, sempre na ponta, em cima, eu puxo mais. E estico a tinta para ela não ficar ali uma marca parada. Vou puxar mais uma. E elas têm que estar sempre uma por dentro da outra, intercalando. Aqui vai ter algumas dificuldades com as dobrinhas,
os lugares que vai ficar a dobrinha, não vai ficar dando para ver direitinho. Eu vou descer essa dobra um pouquinho para baixo, mas eu tirei o risco e fiz um rascunho, né, colocando com lápis aonde vai o vinho certinho, sem faltar nenhum lugar. E então, se eu coloco o escuro aonde vai o vinho, a parte clara vai passar por dentro da cor vinho. Então, vamos aqui fazer a dobrinha. E também por trás dessa pétala, eu coloco e puxo, trazendo para a ponta. Esfumaço bem, esfumaçando, né? Esticando a tinta para que não fique aquela tinta parada. O vinho, ele tem que ser misturado no vermelho, no púrpura, para ele ficar suave, não ficar como se fosse só um contorno. Aí desfazendo bem ele para misturar. Aqui também estou pegando por detrás da pétala e já fazendo a parte de fora da dobrinha dessa pétala. Então, eu vou puxar um pouco para os lados. E em cima da pétala, bem na pontinha, eu deixo mais escuro. E embaixo eu já deixo, puxo pouquinho. Aqui eu esfumo bem. E aqui eu já esfumo pouco. Eu estico pouco a tinta, porque lá na ponta da pétala eu preciso de mais sombra. Agora eu vou fazer aqui onde a gente chama de bigodinho, que é a dobra, né? A dobra da pétala maior, que é a pétala central, é uma pétala inteira. Faço nessa parte também, puxo um pouquinho para cima, por detrás da dobra e da pétala, puxando sempre, esfumando mais, esticando mais na ponta da pétala. Dá uma batidinha no vinho, porque ele tem que estar bem molinho para trabalhar bem com ele, que já é uma tinta muito escura. Também essa pétala tem que ficar pro lado de dentro do bigodinho, porque é a parte de cima da rosa, então ele tem que ficar pro lado de dentro. Observe que cresci mais para a beirada o bigodinho, para que ela fique pro lado de dentro e não pro lado de fora, que ela não vai ficar viável do lado de cá. Esse eu já faço do lado de fora da parte de baixo da rosa, contorno a outra também aqui de lado e venho esticando a tinta, suavizando bem, para que não fique aquela tinta parada, como se a gente estivesse fazendo só um contorno ou deixando marcado uma parte aqui e outra parte ali, com separação. Então, a gente movimenta bem o vinho para que fique como se ele sumisse no meio do vermelho e não aquela separação. Espero que esteja me entendendo. Então, agora eu vou fazer a dobrinha da pétala maior. Note que o vinho ainda está escuro, tá bem escuro. Então, os movimentos têm que ser curtos aqui, tem que puxar pouquinho, por pouquinha tinta, escurecer o canto. Fazer do outro lado a mesma coisa.
e puxar pouquinho e escurecer o canto aí do outro lado, do lado esquerdo também. No meio a gente puxa bem pouquinho, porque a gente quer que fique bem vermelhinho no meio. Então a gente agora rebola o pincel bastante, estica bastante, suaviza, mistura, né? Mescla a tinta uma com a outra para não ficar marcado. Aqui a gente vai puxar essa que é a última, então vou fazer por trás dela, que ela está por baixo das outras pétalas, todas as outras estão por cima dela. Então, é dessa forma que puxa, né? Dando sombra nos cantinhos das outras duas. Um pouquinho do vermelho tomate aqui, porque eu excedi um pouco com o vinho. Eu não quero muito escuro de vinho, porque eu quero fazer combinando com a primeira. Se você quer mais escuro, não uso tomate, uso púrpura e o vinho. E também passe somente o vivo com um pouquinho de amarelo limão e vai ter uma amarelo ouro e vai ter uma rosa mais escura. Aqui eu não quero uma tão escura. Agora eu vou passar o vermelho vivo para cortar as pétalas e estar iluminando elas também. Então eu começo por baixo do miolo, viro aqui que é aquele pedacinho dobradinho que tem aqui, é bom fazer com um pincel menor, que facilita o trabalho da gente para não borrar. Agora eu vou fazer as de dentro, geralmente puxo mais para o lado de fora a ponta das pétalas. Eu venho, passo por dentro do vinho e depois eu esfumo, trazendo mais tinta para cá. Aqui eu fiz, mas ficou muito encontrado aqui. Eu vou trazer o vermelho mais para cá. E aí vou escurecer um pouquinho essa segunda pétala aí, para não ficar uma encontrando com a outra. E assim eu vou fazendo as pétalas de dentro. Terminando então o miolo, agora a gente vai pegar a primeira pétala, que vai parar aqui, porque aqui tem uma dobra. Eu já passo a tinta e puxo para definir a fundinho da pétala, dando para ver a profundidade dela. Você não passa a tinta e deixa, sempre com a tinta para o lado do risco, o risco do carbono. Nunca com a tinta para o lado de dentro. Tinta só de um lado do pincel. Encontrando com a pétala dobrada. Escurecendo aqui porque a tinta excedeu também, passou do local. A rosa vermelha, ela tem que ser bem trabalhada, porque senão ela não dá volume. E fica muito marcada também. Observe que já tá dando para ver a
o fundinho das pétalas de cima, né? Fazendo essa agora, que está do lado direito. Também encontrando ela com a pétala dobrada, sempre com a tinta para o lado de fora. Para o lado do risco, né? O lado direito, na ponta da pétala vai a tinta. Aqui eu viro e passo o vivo por baixo do vinho e esfumo para baixo. Agora eu pego a outra pétala, a tinta sempre para o lado de fora, na pontinha do pincel, na beirada, e trazendo para dentro com esses movimentos. Pode ser movimentos circulares ou esticadinho varrendo, mas também apagando um pouco, né, do vinho, deixando ele mais suave ainda, sem tirar a profundidade. Movimento esfumaçando de leve. Agora vamos fazer a dobrinha. Você faz um V grande e puxa para dentro, sem tampar a parte escura. Você contorna e puxa para cima, sem passar para o lado do vinho. Dá uma batidinha no vermelho, porque ele costuma engrossar muito. Aqui também eu tô fazendo mais uma viradinha da pétala, definindo bem. Vamos fazer essa pétala. Tá dando para ver direitinho que a tinta só na ponta do pincel e colocada, contornando a beirada do risco. E a gente vem trazendo sem tirar da beiradinha o contorno que a gente fez. A gente pega o excessozinho e vem trazendo para dentro da pétala. Tinta pro lado de fora e aí vai chegando a pétala, a última que está por fora, porque temos uma que vai ficar por dentro das outras todas. A gente dá uma viradinha no pincel agora para a pétala ficar charmosa e com profundidade. Observa, eu dou uma viradinha e aí a pétala vai ficar com profundidade, ainda mostrando o copinho da rosa, o cálice ali da rosa. Dando para ver em 3 dimensões, então, a nossa rosa vermelha. Eu vou riscar aqui do lado, respeitando essa parte vinho do outro lado. Nunca passando dessa parte aí. Do outro lado de cá. E assim eu formo, né, a pétala do meio. E vou passar também um pouquinho do vermelho vivo, esfumando, formando o volume da pétala. Definindo melhor aqui. Quando secar, esse vermelho vai ficar apagadinho. Então, se eu quero um pouquinho mais de luz, se eu quero que fique um vermelho mais clarinho, eu vou precisar, estou aqui passando o vermelho, o vinho, porque aqui ficou sem a dobrinha da beiradinha dessa pétala e ficou apagadinho, não ficou bem definido. Então eu vou precisar passar outra cor quando secar, que é o fluorescente. Agora que já secou, eu vou passar o fluorescente,
fazendo a mesma coisa que eu fiz com o vermelho vivo. Vou passar, contornar e esfumar, trazendo para dentro sem tampar a parte do vinho. Também fazendo as pétalas de dentro, trazendo mais, que ela fique mais gordinha, nessa parte de cá eu puxo mais. E perto do miolo eu puxo menos. Eu deixo ela mais fininha, que dá a impressão de profundidade. Ela fica mais funda. Todas elas eu puxo para dentro um pouquinho e agora pego a primeira pétala, vou puxar para dentro e observe que vai dando, né, mais luminosidade para a rosa vermelha ou fluorescente. Observe que no começo da pétala a gente puxa menos a cor que é mais clara do que na parte de baixo a gente puxa mais. Porque em cima da pétala ela tá com a sombra da que tá sobre ela. Então aí tirando algumas dúvidas, né, da rosa vermelha, eu passo essa parte toda novamente, trazendo essa para dentro, que ela faz parte das pétalas da parte de cima da rosa. Fazendo aqui, né, virando o pincel com a tinta para cima, por baixo do vinho eu passo o fluorescente e puxo para baixo. Vamos fazer de novo a nossa dobrinha ali. Puxa sempre para cima. Passa do outro lado. É uma espécie de um V, né? E puxa para cima sem passar em cima da cor vinho. Novamente, faço nessa pétala também, sempre com a tinta pro lado de fora e esfumaçando para que ela se misture e não fique uma separação de cada cor. Vamos definir aqui direito. Agora, puxa um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, não precisa pôr no meio. E agora, no meio da pétala, assim, eu esfumo com o fluorescente. Eu falo, não precisa pôr na parte de baixo dessa pétala grande, porque aí eu gosto que fique o escuro, né? Dando a profundidade. Eu não encontro esses dois riscos do lado, eu não encontro no meio. Eu deixo o meio com o vinho. Agora eu vou colocar um pouquinho mais com o miolo já seco, um pouquinho mais de vinho, porque quando tá seco destaca mais. Aí vai dar mais profundidade ainda nessa parte do miolo. Agora eu venho com o amarelo canário, o pincel de acabamento fininho ou filete, como quiser, e vou fazendo algumas bolinhas bem pequenininha e cada volta vai fazendo mais fininho, mais pequenininha, para ela ir sumindo quase nada quando chega no fim. E assim estamos chegando ao fim da nossa aula de rosa.
rosa. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!